noite à igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar juntamente com todos vocês, tanto aqui presencialmente, como aqueles que seguem no canal das redes sociais, pelo YouTube, de estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. E eu queria, nessa noite, meditar com vocês uma reflexão, se puder diminuir um pouquinho o retorno aqui, que está dando eco. Eu queria meditar com vocês uma passagem que está descrita em 2 Coríntios, no capítulo 4, 3 versículos, versículo 16, 17 e 18. É uma passagem que eu dei um início dessa reflexão num dia no Nova Vida no seu lar, mas eu gostaria de falar dela por completo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. E é maravilhoso nós termos essa oportunidade de estarmos meditando na palavra de Deus, pois como louvamos aqui nessa noite, com essa abençoada equipe de louvor, Deus é bom, Jesus é maravilhoso. E o que Ele fez na cruz do Calvário, todo o plano do Criador, por minha vida e por sua vida, é algo que nos impulsiona a prosseguirmos. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nos concede, de estarmos aqui reunidos neste lugar para louvar ao teu santo nome, como igreja do Senhor. É maravilhoso o teu plano para as nossas vidas. O que tu fizeste por nós é incomparável, Senhor Deus. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito fale a cada coração, a cada um que está aqui e os que estão seguindo o Senhor Deus, através das redes sociais, possam ser ministrados por Ti, Espírito Santo. Assim te rogamos, em nome de Jesus. O tema que eu gostaria de compartilhar com vocês diz: prosseguindo em meio às aflições. Nós temos passado por tempos em que as más notícias, elas não esperam para chegar aos nossos ouvidos ou aos nossos olhos. O tempo todo, se você der um clique ali no seu controle da sua televisão, na sua casa, ou ouvindo comentários através do seu celular, você verá que muitas notícias chegam a você, e a maioria delas, se você parar para pensar, são notícias às vezes difíceis, notícias que trazem pessimismo, notícias de tragédias, notícias que não nos geram esperança. Pelo contrário, são notícias que às vezes nos deixam angustiados, preocupados, às vezes aflitos. Mas o que nós acabamos de ler nessa noite, o que o apóstolo Paulo deixou
descrito através da inspiração do Espírito Santo, ele nos orienta, nos exorta, para que possamos prosseguir, para que não venhamos, através de todas essas enxurradas que chegam aos nossos ouvidos, ou nós visualizamos, que tudo isso não venha nos frear ou nos parar. Nós, um dia, recebemos do Senhor uma viva esperança, que é algo maravilhoso, que nós cantamos em versos e hinos, que nós lemos através dos salmos, e que essa firme esperança, essa convicção, ela não pode se arrefecer em nossos corações. O próprio apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, ele falando àqueles irmãos da igreja de Coríntios, ele fala assim: olha, nós seremos atribulados em nossa caminhada, nós ficaremos às vezes perplexos com o que iremos ver, nós, muitas vezes, por conta da palavra e do evangelho, seremos perseguidos, e por conta das aflições que passamos, muitas vezes nos sentiremos abatidos, mas, como lemos aqui no versículo 16, nós não iremos desanimar em nossa caminhada. Ele diz, pelo contrário, enquanto esse nosso homem exterior sente essas dores, vai se corrompendo, sente essas aflições, no nosso interior, nós vamos nos renovando de dia em dia. O próprio Paulo, escrevendo aos irmãos de outra igreja, de Roma, ele incentivou aqueles irmãos, e que essa mesma passagem serve também para nós nos dias de hoje, para que nós não nos conformássemos com este mundo, mas que nós renovássemos a nossa mente, a fim que nós pudéssemos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade do Criador. Então, esse mundo, ele vai falar das suas mazelas, ele vai trazer diariamente momentos turbulentos, mas nós temos que continuar prosseguindo, mesmo em meio a essas aflições. E aí você pode estar se perguntando: como é que eu posso fazer isso, pastor Bené? Como é que eu posso continuar prosseguindo em meio às aflições? E o primeiro ponto, Paulo, ele já dá a dica aqui no versículo 16. Ele diz que nós precisamos investir em uma renovação interior diariamente. É o que ele diz aqui no final. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Nós precisamos nos renovar, mesmo em meio a essas infinidades de aflições e de situações que nos rodeiam, que nos afligem, mesmo essas más notícias chegando a toda hora, nós precisamos nos renovar dia a dia. Eu me lembro daquela passagem de Jó, no capítulo 1, em que Jó, ele é provado, ele passa por momentos de aflições, e diz ali no capítulo 1 que Satanás, ele adentra ali a presença do Criador de Deus e pede permissão para tocar na vida de Jó, para afligir a vida de Jó. E o Criador, Deus, permite. E começam ali as aflições de Jó. E diz a palavra que num dia chegou ali ladrões e roubaram os bois e os jumentos de Jó, e o mensageiro foi lá e comunicou a Jó que havia acontecido aquela situação com ele, e chegando aquele mensageiro, chegou um outro mensageiro, falando: olha Jó, veio um raio e destruiu as suas ovelhas, e mal falando esse segundo mensageiro, chegou um terceiro mensageiro, falou: olha Jó, roubaram os seus camelos,
E mal acabando esse terceiro mensageiro, chega o último trazendo mais uma notícia terrível. Olha, Jó, veio um vento forte que levantou lá o galpão onde estavam reunidos seus filhos e suas filhas. E aquele galpão veio abaixo e todos os seus filhos morreram. E ali, em meio àquela aflição, em meio àquilo que poderia lançar Jó num abatimento profundo, terrível, porque nós sentimos isso na pele, nós nos angustiamos. Isso é natural do ser humano. Mas a atitude de Jó é que nos traz uma lição maravilhosa. Jó, naquele momento de dor, de sofrimento, ele, diante do Criador, ele adora ao Senhor. E ele, lançado ali em terra, com as vestes rasgadas, em sinal de humilhação, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por que isso? Porque o nosso interior precisa ser renovado diariamente, dia após dia. O Salmo 42, ele nos ensina isso. O próprio salmista, ele fala a si mesmo, ao seu interior, dizendo assim no Salmo 42, versículo 5, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista aqui está nos ensinando que este homem interior, que sofre, que padece, que sente angústia, precisa ser renovado diariamente. E onde nós buscamos isso? Somente no Senhor. É que nós podemos ser renovados para suportarmos essa enxurrada de aflições pelo qual temos passado, pelo qual temos vivido. É somente buscando no Senhor, seja por meio da sua palavra, seja no seu momento de oração, seja num momento como esse que estamos aqui, como congregação, reunidos, bendizendo ao Senhor, seja você na sua casa aí, juntamente com a sua família. E isso não pode ser esporadicamente, quando eu me lembro, quando me dá vontade. Paulo fala que essa renovação interior precisa ser feita diariamente. Precisamos buscar ter essa sede do Senhor diariamente, porque senão todas essas coisas irão nos abater pouco a pouco. Daqui a pouco percebemos que estamos desanimados. E fica esse ensinamento para cada um de nós. Por isso não desanimamos. E é interessante que ele fala assim, pelo contrário, tudo isso que a gente vive, tudo isso que a gente sofre, só vai machucar essa carne exterior, só corrompe essa parte humana, essa parte física. Mas por dentro nós estamos sendo fortalecidos pelo Espírito de Deus. Foi o que foi dito hoje pela manhã, esse poder maravilhoso que transborda do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida, para que nós possamos continuar prosseguindo. E é o que Jeremias nos ensina. Em vez de ficarmos ouvindo os mensageiros que trazem as notícias de tragédia, como foi ali no caso de Jó, que foi um atrás do outro, e hoje, trazendo para um tempo contemporâneo, o mensageiro é só a gente dar um clique de um canal para o outro, está ali o mensageiro, um fala de uma notícia terrível, outro fala de uma notícia pior ainda, e aquilo vai enchendo nossos corações, e vai trazendo essas angústias. Mas em vez de enchermos nossos corações e nossas mentes com essas mazelas que fazem parte da humanidade, vamos nos encher mais do Senhor, nosso Deus. Façamos como disse
Jeremias, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lembre-se de quantas coisas o Senhor já fez pela sua vida, de quanto Ele já cuidou de você, e o cuidado maior, Ele já fez por nós lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso e nos revestindo da salvação maravilhosa que vem dEle. Aleluia! O segundo ponto, onde nós podemos prosseguir em meio às aflições, é que nós precisamos usar o aferidor correto. Como seres humanos, nós temos essa mania de tudo quantificar, de tudo medir. Medimos a temperatura do calor. Hoje nós estamos aqui com uma temperatura boa, ambiente. Medimos com a fita métrica se a barriga cresceu ou não, se a ginástica está fazendo efeito. Medimos nossa altura. Usamos vários medidores. E até para as nossas aflições, nós temos a mania também de medi-las, de quantificarmos. Se eu fosse pedir para levantar aqui a mão, quem está passando por uma grande aflição, certamente muitos levantariam as mãos, e alguns estão passando por aflições maiores do que os dos outros. Mas Paulo, ele diz aqui nesse versículo 17, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo faz uma comparação de tudo aquilo que nós temos a mania humana de quantificar, porque eu paro e olho para a minha luta, eu penso nas aflições pela qual eu estou vivendo ou passando, e quando a gente faz isso, a gente fala assim, nossa, é um fardo muito pesado, é uma carga muito grande. Mas Paulo nos chama a atenção e fala, olha, tudo que você vive aqui na terra, tudo que você passa, pensa na maior e pior dificuldade humana, isso diante do que Deus preparou para ti e para mim, isso é leve e isso é momentâneo. Mas, infelizmente, parece que nós, na nossa caminhada, nós colocamos uma balança, a balança, o aferidor humano, e ali a gente vai colocando as nossas mazelas e pesando, e vai acumulando. E quando nós olhamos para aquilo, parece que está ali acumulado um grande fardo pesado. Por que isso? Porque é a nossa aflição, é a nossa balança. E aí, o Criador nos chama a mudar de balança, a mudar de aflição. Ele relembra que essa nossa breve vida aqui, essa curta passagem, esse curto momento em que passamos aqui na humanidade, não se compara com o que há de vir, com o que você há de viver. Esse fardo pesado, o próprio Jesus, ele nos convidou a largar. Lembra quando ele disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso fala do fardo pesado que nós vamos acumulando pela essa aflição humana. O Senhor está nos convidando, o Senhor Jesus está nos convidando a trocar de aferidor, de ver que esse aferidor humano, comparado pelaquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, Ele tira esse fardo pesado e te dá agora um fardo leve.
Ele diz que o seu jugo é suave, né? E o meu fardo é leve. Mudou a balança. Agora é o aferidor de Cristo Jesus para nós. Através de Cristo nós passamos a entender justamente que tudo isso que passamos no plano terreno é leve comparado com o que há de vir. Na verdade, Paulo diz assim, olha, não dá para comparar, é o que ele diz no final desse versículo 17, acima de toda comparação. Não dá para comparar o que o Criador reservou para nós. Aleluia! Além dessa balança, nós usamos um outro aferidor, nós usamos o relógio humano. Tudo tem que ser no nosso tempo. Queremos que as coisas aconteçam conforme, às vezes, a nossa ansiedade, a nossa necessidade. E quando não acontece, ficamos angustiados, ficamos nervosos, ficamos ansiosos. Mas o Senhor nos ensina que esse nosso relógio errado, esse aferidor humano errado, ele só nos faz mal. Ele diz que tudo isso que eu e você estamos vivendo, ou contemplando na nossa caminhada aqui terrena, é momentâneo. O relógio divino, os meus 48 anos, é um vapor, não é nada. E isso não quer dizer que Deus está insensível para as nossas dificuldades. Isso não quer dizer que Deus não está olhando para o seu sofrimento. Não. Mas no relógio de Deus, no tempo do Senhor, todas essas nossas mazelas, elas são momentâneas. E Deus nos leva agora a olhar pela essa visão espiritual, para começarmos a enxergar por esse relógio divino, que é conduzido pela soberana vontade do Criador. O que para ti e para mim, às vezes, está demorando, para Deus isso já vai acontecer hoje ou amanhã. O povo de Israel ficou 430 anos cativo no Egito. Tudo para que o propósito de Deus fosse cumprido. E o propósito de Deus foi cumprido. Eu não sei quantos anos você tem orado e pedindo para que o Senhor lhe ajude nessa causa que você tem vivido, nessa angústia que tem apertado o seu coração. Mas saiba que no relógio de Deus, nunca Ele vai atrasar em te atender. Ele vai te atender, Ele vai te socorrer, mas no momento dEle, no momento certo. Não fique ansiosa, não fique ansioso, não olhe para o relógio humano. A mulher do fluxo de sangue foram 12 anos, sofrendo, passando por mão de vários médicos, mas na hora do relógio do Senhor Jesus Cristo, ela tocou em Jesus e dele saiu virtude. Aleluia! Ana sentiu as humilhações pela sua rival Penina por vários anos, porque ela não conseguia ter filho. Mas no tempo do Senhor, no aferidor de Deus, aleluia, glória a Deus, no tempo que o Senhor Jesus Cristo falar, filho, filha, basta, é agora.
a tua vitória vai chegar. Não se abata, não desista. Prossiga em meio às tribulações, às perseguições, às aflições que você tem vivido, tem passado. Não é hora de nós pararmos, não é momento de retrocedermos, mas sim é o momento de nós caminharmos com Jesus. Jesus disse que a minha tribulação é leve e é momentânea. E olha, essa tribulação, que é leve e momentânea, ela tem um efeito. Se você olhar aqui no versículo 17, esse momento de aflição, esse momento de dor, ele está produzindo para todos nós um eterno peso de glória. Aleluia! E a gente tem que parar para pensar nessas coisas, porque é no fogo que o ouro e a prata vai sendo apurado. É nas aflições, nas tribulações que às vezes vamos passando, que nós vamos amadurecendo nessa caminhada que está nos conduzindo para a eternidade, para uma vida com o Senhor nosso Deus. E o último ponto, prosseguindo em meio às aflições, nós precisamos contemplar, precisamos aprender a contemplar com os olhos da fé e do coração. É mais um ensinamento, que essa passagem está no verso 18. Paulo diz àqueles irmãos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Como é que você está enxergando o momento da sua vida? Como é que você tem visto, percebido, tem atentado para esse momento que você está passando? Paulo nos convida a contemplar pelos olhos da fé e do coração. Um coração direcionado pelo Senhor. Porque se insistimos em ficar olhando com o que é aparente, com o que vemos com esses olhos carnais, vamos continuar a encontrar erros no próximo. Você olha para o esposo ou para a esposa, vai ver que ele está cheio de defeito. O filho vai olhar para o pai e vai falar assim, eu não quero cometer os mesmos erros que ele comete. Se você olhar para o pastor, vai encontrar várias falhas. Por que isso? Porque continuamos a olhar com esses olhos humanos. Continuamos a olhar para o que é aparente. Mas o Espírito Santo nos convida a termos uma visão divina, uma visão do Senhor, uma visão guiada pelo Espírito. Paulo nos recomenda que precisamos estar agora atentos às coisas que não estão aparentes. E aí a gente pergunta como é que nós podemos fazer isso? Somente com a intervenção do Espírito, somente guiados pelo Senhor Jesus. E aí nós vamos começar a enxergar com um olhar de esperança, com um olhar de fé, com um olhar de que Deus está conosco e Deus está agindo pelo seu povo, Deus está agindo pela sua vida.
Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, o verso 18. Ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E assim, com os olhos do coração, com os olhos da fé, nós não somos mais enganados. Nós olhamos como Jesus olhou aquela mulher que tinha cometido um adultério, que estava ali para ser apedrejada, estava ali para ser condenada. E Jesus olhou para aquela mulher, não como alguém que merecia condenação, mas como alguém que merecia salvação, como alguém que merecia o perdão, como alguém que merecia o estender das mãos para levantar, como alguém que poderia ser transformado em uma nova criatura. E é assim que o Senhor nos convida. Em meio às aflições, nós talvez estejamos olhando como se estivesse já tudo perdido, sem solução, mas pelos olhos da fé, nós olhamos, sim, esperança, sim, o poder de Deus operando para transformar a vida, seja do meu filho, seja da minha esposa, seja do esposo, seja do meu amigo. Assim, o poder de Deus para restaurar, para resgatar aquele que está perdido. Aleluia! É por esses olhos que o Senhor nos convida a prosseguir em meio às aflições. Foram através desses olhos, aleluia, que aqueles homens que caminharam por tanto tempo no deserto, que viram tantas pessoas ficarem no caminho, que quando chegaram às portas ali da terra prometida, e foram mandados por Moisés para espiar a terra, com mais 10 homens, aqueles 12 espias foram, viram a terra, que a terra manava leite e mel, mas que naquela terra também havia dificuldades. Foram com aqueles olhos que, dentre aqueles 12, 2 homens, Josué e Calebe, com os olhos da fé, com os olhos do coração, dirigidos e guiados pelo Senhor, aqueles homens, sabendo que haveriam, sim, aflições quando fossem para aquela terra, porque tinha um inimigo, tinha que ser conquistada. Aqueles homens falaram: olha, foi Deus que nos prometeu essa terra. E mesmo com gigantes, mesmo com dificuldades, nós haveremos de conquistá-las. Foi Deus quem lhe deu a sua família. Foi Deus quem lhe deu os seus filhos. Foi Deus quem lhe concedeu a sua própria vida. E mesmo em todas as aflições que talvez você esteja vivendo, esteja passando, sofrendo, esteja com o coração angustiado, pelos olhos da fé, pelos olhos diretamente no alvo que é Cristo Jesus, você vai prosseguir em meio a essas lutas, em meio a essas aflições. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Essa foi a fé de Josué e Calebe. Eles não estavam preocupados se estavam com um grande exército, se tinham muitas armas, ou um exército poderoso para invadir. Josué e Calebe estavam, sim, convictos que Deus estava com eles. E é por isso que Paulo fala, se você for ler o capítulo todinho, você vai ver que animando um povo que estava passando por dificuldades. Ele diz aqui no versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Era um povo como nós,
nos dias atuais, que vivemos as dificuldades, vivemos as aflições, ouvimos as desesperanças. Mas assim como Paulo reanima os irmãos ali da igreja de Coríntios, essa palavra também inflama o meu coração, e eu gostaria que o Espírito Santo inflamasse também o seu coração nessa noite, para que você não desanimasse. Porquanto que este homem exterior esteja sofrendo, o nosso interior está sendo renovado pelo poder de Deus, dia após dia. Aleluia! E nós não iremos continuar nos atentando para as coisas que estão aí sendo postas diariamente. Mas os nossos olhos, em nome de Jesus, vai continuar mirando, focando, atentando para as coisas que são eternas. Eu queria que você se levantasse para nós juntos orarmos. Nós tivemos do próprio Criador, do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, um olhar maravilhoso por nossas vidas. Essas vidas que são frágeis, mas que são muito, muito preciosas para o Senhor Jesus. Jesus, quando viu a missão que ele tinha a cumprir no resgate pela humanidade, o olhar dele não foi para os açoites que ele haveria de passar. O foco de Jesus não foi para a cruz que iriam cravar na cabeça dele e que iria machucá-lo. O olhar de Jesus não foi para os pregos que seriam cravados nas suas mãos e nos seus pés. O olhar de Cristo Jesus mirava o resgate meu e seu. Tanto que Isaías, ele descreve esse olhar de Cristo. Mesmo antes de Cristo cumprir essa missão aqui terrena, Isaías descreve, lá no capítulo 53, versículo 11, diz assim, falando de Jesus: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e de sua alma, e ficará satisfeito. Aleluia. Jesus já via que tudo isso que ele ia passar pela sua vida, que é preciosa, traria satisfação a ele. Por isso não é tempo de pararmos. Vamos prosseguir. Coloque a mão no seu coração e oremos juntos. Pai, obrigado, Senhor, por este amor tão lindo, mas um amor poderoso também que nos resgatou. Esse amor transformador que chegou às nossas vidas através de um plano maravilhoso, um plano de resgate, um plano pelo qual tu empenhaste o teu próprio Filho para morrer por nós, ali na cruz do Calvário. Mas tudo isso, Senhor Deus, tu já visualizava que muitas vidas seriam resgatadas. Milhares e milhares ouviriam as boas novas que libertam, que restauram, que nos fortalecem. Aleluia.
E a tua palavra chegou aos nossos corações. A tua salvação nos alcançou. E hoje, Senhor, nessa caminhada, sentindo as aflições deste mundo, sentindo as dores que às vezes nos assolam, que tocam neste homem exterior, com todas essas aflições, através da tua presença em nossas vidas, nós conseguimos nos alegrar em ti. Aleluia. E através da tua presença, Espírito Santo, em nossas vidas, eu te peço, Senhor, um derramar sobre cada coração que aqui está, sobre aqueles que nos seguem, Senhor Deus, pelas redes sociais, que tu possa, Senhor, derramar um bálsamo. Derrama, Senhor, o bálsamo de alegria sobre essas vidas. Renova, Senhor, a esperança. Eu não sei qual a aflição, qual a dor, qual a dificuldade que a tua serva chegou aqui nesta noite, que o teu filho, Senhor, adentrou este lugar. Mas o teu Santo Espírito, que sonda os corações, há de trazer uma renovação, há de transbordar da tua graça, do teu amor, renovando as forças de cada um dos teus filhos, para que possam continuar a prosseguir. A caminhada, Senhor, é dura, é longa, o caminho é estreito, é apertado, mas contigo nós chegaremos na eternidade. Contigo nós chegaremos na glória. Contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Que o teu Santo Espírito, Senhor, fortaleça cada um. Aquele que chegou aqui abatido, Senhor, triste, sem nenhuma esperança, possa sair dessa noite aqui, Senhor Deus, transformados e renovados por este amor que somente tu pode nos dar. Assim nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos juntos louvar o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Oferte ao Senhor. quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declara, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Nós louvamos a Ti, Senhor, por este cuidado que é tão sublime e tremendo por nossas vidas. Conduz o Teu povo, Senhor, na Tua santa paz. Que o Teu grande amor, Pai querido, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação que vem de Ti, Espírito Santo, continue sendo derramada sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Vá em paz, uma boa semana a todos.